4 de Efésios, é bom, vamos ler. Capítulo 4 de Efésios, o verso 11. Cadê? Aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, não tem melhor e não tem pior. Ou seja, Deus delegou uns para uma função e outros para outras funções. Então, quando ele enumera aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do verso 7, né? A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então, para você ou para aquele que recebeu, para ele ser útil. Útil para quem? Não é útil para si próprio, útil para a igreja. E por quê? Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Ou seja, não tem maior e não tem melhor neste ponto. Por quê? Porque todos são concedidos pela mesma pessoa. Todos eles são concedidos pelo Espírito Santo, para cada um usar na forma que é útil, né? Na forma que é útil. Como assim na forma que é útil? Para que serve o dom de curar? Para curar. Para que serve o dom de profecia? Para profetizar. Para que serve o dom da sabedoria? Para poder saber ensinar. Para que serve o dom da ciência? Para também saber ensinar. Então, cada um, não existe maior e nem melhor, mas Paulo manda, ou melhor, o comentarista instrui aqui na epígrafe do texto, dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Né? Aqui não é considerando o melhor, ou seja, mas Paulo está dizendo: procure os dons que você acha que é melhor, não que ele é categoricamente melhor. A igreja de Coríntios ali, meus irmãos, ela tinha sérios problemas relacionados a isso, relacionados à forma de culto e à utilização desses dons dentro do culto. Tinha vários problemas ali, né? Dentro da ordem deste culto. Então, e o que nós vemos neste versículo, ou melhor, neste capítulo de número 12, é que a igreja de Corinto tinha também problemas no uso desses dons. Lembrando que a igreja de Corinto, Paulo diz que ela tinha todos os dons. Né? É isso que ele fala lá no capítulo 1, que nós também já estudamos aí na nossa primeira aula, né? Que Paulo elogia os coríntios, porque eles, no capítulo de número 1 ali, eles fossem enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja de Corinto, ela tinha vários dons, né? Paulo está dizendo que ela tinha todos os dons, mas o problema não é ter todos os dons, mas a forma como se usa esses dons. A igreja... Às vezes, a igreja do Senhor aqui no presente século, ela é medida, ou melhor, a sua espiritualidade é medida pela presença dos dons espirituais. Mas o termômetro de espiritualidade não é dons espirituais. O termômetro dessa espiritualidade não é
manifestações desses dons. Por quê? Paulo vem dizer aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios que a igreja de Coríntios tinha todos os dons. E a igreja, olha aqui no verso, nós lemos, vou ler de novo, só para poder frisar, como ela tinha todos os dons, aqui no verso, no capítulo 1, verso 7, ele diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verso 7. Eles tinham todos os dons e estavam esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a variedade de dons ali não dizia que a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, né? A espiritualidade da igreja não deve ser medida pelos dons que ela exerce, né? Paulo está dizendo que eles tinham dons, que eles estavam esperando Jesus Cristo, porém era uma igreja carnal. Eles tinham dons espirituais, mas não eram espirituais. Eles tinham dons espirituais, mas não eram espirituais. Eles eram carnais. Eles tinham dons espirituais, mas não tinham maturidade. Eram infantis. Eles tinham dons espirituais, mas não tinham piedade, não tinham amor, não tinha comunhão. Paulo, olha que Paulo vai dizer isso. Paulo ainda fala, ainda logo depois que ele diz que a igreja estava esperando a Jesus Cristo, que eles tinham todos os dons, e que eles estavam esperando Jesus Cristo, no qual os confirmará, e para seres irrepreensíveis no dia do Senhor. Aí Paulo vai dizer que há dissensões entre vós. Paulo vai dizer que há intrigas, que há divisão, que há briga, que há falta de amor, que há falta de comunhão. A falta de amor é tão visível nesta igreja que Paulo decide, pelo Espírito Santo, escrever um capítulo inteiro falando só sobre o amor. Falando só sobre o amor. Ou seja, eles tinham uma liturgia viva, tinha aquela alegria no Espírito Santo, tinha aquela alegria, mas não tinha a prática do Evangelho. Então, dons espirituais não é medidor de espiritualidade. Ter dons espirituais não quer dizer que aquela pessoa ela é espiritual, ou que uma pessoa é espiritual. Não. Isso é bem visto aqui, ou melhor, isso é bem apresentado nessa igreja, por Paulo nessa epístola. Então, dons, para que servem os dons? Para que servem os dons e ministério na igreja? Para uso e manutenção da igreja. Para uso e manutenção da igreja. O texto 4, aqui, onde ele dá a continuidade dos dons e relacionamento entre os crentes, que no capítulo 12, Paulo expõe isso, que a igreja, como corpo de Cristo, ainda ela recebeu de Cristo os dons espirituais, para quê? Para a operação desses dons uns para com os outros. Ou seja, os dons espirituais, ela tem que servir para edificar a igreja. Edificar a igreja não é aquelas 4 paredes ali do templo, não. A igreja não são aquelas 4 paredes ali do templo, não. A igreja são pessoas.
Igreja são pessoas, então os dons espirituais são para a edificação das pessoas. Se os dons que você tem, se os dons que nós temos não edificam pessoas, para nada serve. Para nada serve. É isso que Paulo diz no capítulo de número 12, quando ele fala da unidade dos membros no corpo, ou melhor, quando os membros formam uma unidade, formando o corpo de Cristo, no qual o próprio Cristo é o cabeça desse corpo. Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela passa ao senhorio de Jesus. Ela passa ao senhorio de Jesus. Então, aquilo que recebemos do Senhor, Jesus falou isso ali no seu evangelho, falando aí das dracmas, ou melhor, falando ali dos dons ali, que o do Senhor, que viaja e deixa as dracmas aos seus empregados. E quando ele volta, ele requer aqueles talentos de volta. E aqueles talentos têm que ser empregados para o uso daquele senhor. Tem que ser empregado para o uso daquele senhor. Então, os dons que Deus dá, ou os equipamentos que Deus dá, é para o relacionamento entre os irmãos, é para relacionamento, para ser empregado na igreja, na administração da igreja, como um corpo de Cristo. Como um corpo de Cristo. Como um corpo, que neste corpo nenhum membro deve ser ou deve estar isolado. Não. Todos juntos em uma unidade, em operação das manifestações do Espírito Santo. Tem que ser para todos, meu irmão. O que você tem feito, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Lembrando aqui, uma coisa bacana também, que Paulo enfatiza aqui na operação e para que servem os dons espirituais. Vamos aí, primeiro ele fala no compartilhamento do Espírito. Segundo, no Espírito servimos ao mesmo Deus, e no Espírito a igreja é edificada como um corpo. Olha lá no capítulo 12, o versículo de 1 a 3, olha só. Acerca dos dons espirituais, quero que saibais, ou melhor, quero, irmãos, que sejam. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem saber que eras gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ou seja, aqui ele está dizendo que no Espírito ou pelo Espírito compartilhemos da mesma confissão. Ou seja, no Espírito compartilhamos da confissão em Cristo Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Vos quero compreender que ninguém fale pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paulo declara que ninguém fala
pelo Espírito Santo, ou quando ou se fala pelo Espírito Santo de Deus, dirá que Jesus é maldito, né? Muito interessante também, meus irmãos, que eu sempre digo, para podermos entendermos alguns textos bíblicos, podemos saber do contexto histórico a qual o autor, ou melhor, o escritor, está endereçando aos seus destinatários e os seus destinatários estão inseridos. Lembrando que a igreja de Coríntio, ela tinha todos os dons, né? Tinha vários dons, e por causa desse ter esses dons, né? E por ter esses dons, e vindo de uma cultura pagã, vindo de um costume pagão, ou seja, houve uma mistura ali. Houve uma mistura ali com o que haviam recebido de Deus e a forma como eles viviam antes de conhecer a Cristo. Por quê? Eles, na alegria que sentiam no Espírito, alguns entravam em êxtase. Não se policiando, né? Não se policiando da forma que cultuavam, na forma que professavam, não se policiando até mesmo daquilo que falavam. Porque alguns entravam em êxtase, dizendo, para Paulo estar dizendo isso aqui, que ninguém que recebe, ou ninguém que tem o Espírito Santo, diz que Jesus é maldito. E no momento de êxtase, diziam que Jesus era maldito. Isso lá na igreja de Coríntio, que tinham dons espirituais. E quero contextualizar para os nossos dias, para a nossa era presente, que isso acontece em nosso meio, né? Não desta forma, mas princípios, né? Muda-se os tempos, mas os princípios são os mesmos. Ordem e decência. Ninguém cheio do Espírito Santo, usado por Deus, não sabe, não é arrebatado a sua consciência a tal ponto dele dizer que não sabe o que está fazendo. Isso é coisa do diabo, isso é coisa maligna. Quando uma pessoa recebe uma revelação de Deus para entregar para uma pessoa, é louvável de que ela não sabia e não sabe o que ela disse, mas ela sabe que ela falou com aquela pessoa, sabe que ela foi usada por Deus para falar com aquela pessoa. Isso acontece, isso existe. Agora uma pessoa está num culto, está numa alegria do Espírito Santo e não sabe o que está fazendo. Isso é coisa do diabo, isso é maligno. Isso não é de Deus. A pessoa diz que está cheia do Espírito Santo, sapateando no Espírito, navegando no Espírito, fazendo aviãozinho no Espírito e não sabe o que está falando, e não sabe o que está fazendo. Isso não é de Deus, não, isso é do diabo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. E Paulo vai dizer que o nosso culto, ele é racional. Ele ela é com raciocínio, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não. E quando Paulo está dizendo isso aqui, não há espírito, ou melhor, não compreenda. Portanto, eu vos quero fazer compreender de que ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é maldito. Ninguém cheio do Espírito Santo vai ficar vivendo no pecado. Ninguém. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui, porque havia isso naquela igreja. Havia isso entre os cristãos. Naquele período havia isso. Então, temos que analisar isso aí, a nossa forma de culto, né?
a nossa forma de culto, como nós estamos cultuando a Deus. Ou seja, os dons é para compartilhamento da mesma confissão, confessando em um só Espírito, em um só Deus. A resposta que Paulo dá é bem clara. É impossível que alguém fale pelo Espírito de Deus, afirme que Jesus é anátema. Paulo explica esse fato e faz a alusão anterior e declara que, quando eram gentios, eram levados a adorar ídolos, mas agora, como cristãos, estavam trilhando o caminho certo e confessa que Jesus é o Senhor, e somente pelo Espírito é que podem confessá-lo. Só pelo Espírito Santo pode confessar que Jesus é o Senhor. Por isso que ele vai dizer, por isso que ele diz aos Gálatas: se alguém vier pregar outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, que seja maldito. Então, temos que ter esse discernimento, temos que ter essa percepção de entender e buscar de Deus este espírito de compartilhamento, tá bom? E também, para que serve? Para no Espírito servirmos a Deus. Vamos lá, vamos fazer mais uma leitura. No capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha o 6. E há diversidade de operações, mas o Espírito de Deus é que opera em tudo e em todos. Ou seja, para que serve? Para serviço de Deus. É o Espírito Santo que dá os dons. A diversidade, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade em operações, mas o Espírito é o mesmo. Para quê? Para servirmos a um Deus. Paulo afirma que há diversidade operando na igreja, mas o Espírito é o mesmo. Todas essas manifestações vêm do Espírito Santo, vêm do Espírito de Deus. Tá bom? O cristão difere-se entre si somente na personalidade natural. Preste bem atenção, só na personalidade natural. Mas a operação dos dons espirituais distribuídos a cada um deles provém do Espírito Santo. Não se deve esperar a uniformidade da experiência e dos serviços espirituais. A unidade do Espírito que concede dons no Senhor, para quê? Para servir a Deus. E Deus opera nessas realizações. Então,